como nós já vimos aqui nas aulas anteriores, a arquitetura, né, dos computadores, vimos as peças, vimos a placa-mãe, como é que você monta, você desmonta, assistimos um vídeo aí de fazendo a manutenção e a limpeza do cooler, dos componentes. Tivemos a aula prática no sábado, né? Infelizmente nem todos puderam comparecer, mas os que foram, eu acho que curtiram bastante. Então, hoje nós vamos começar a ver alguns defeitos mais comuns no PC. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, vou postar aí no chat, dois documentos, 2 PDFs que eu peguei aqui, com algumas relações de problemas, né, comuns nos PCs. Tá carregando aí no chat. Eu vou postar aí, tá carregando. Pronto. Tá aí. Já apareceu para vocês no chat? Apareceu. Tá, então esses 2 PDFs aí, vou abrir esses PDFs aqui na tela também, vou compartilhar. Eles têm aqui alguns defeitos muito comuns, né, no dia a dia e as possíveis soluções, né? Em alguns deles, esse documento não foi feito por mim, tá? Em alguns deles eu vou completar falando as possibilidades que foram comentadas aí nesse documento, tá? Então, vamos lá. O primeiro, vamos ver esse aqui, como resolver 9 problemas comuns em PCs. Já está aparecendo aí para vocês? Aqui tá. Beleza. Aqui tá. Então, show. Bom, então ele já começa aí com aquela temida tela azul, né? Mais conhecida como fatal erro ou erro da morte. Então, quem está acostumado a trabalhar com Windows, mesmo que seja como usuário, não como técnico, já deve ter visto em algum momento da sua vida aí essa tela azul ou já ouviu falar dessa tela azul, né? Então, aqui ele vem mostrando alguns defeitos, né, que são comuns, principalmente no sistema operacional Windows, né? Eu não vou ficar fazendo a leitura total desse documento, porque são 8 páginas, ou tem mais algumas páginas também. Então, a gente vai falar mais sobre os principais problemas. Então, aqui, ele já começa falando dessa tela azul da morte, ou a fatal erro, né? As temidas telas azuis do Windows podem aparecer por uma enorme quantidade de motivos, desde arquivos maliciosos até problemas de hardware. Em geral, porém, elas estão relacionadas a novos componentes instalados no computador. Caso você tenha instalado qualquer novo hardware, desde RAM até placas de áudio ou rede, e tenha começado a ver essas telas azuis, é provável que o problema seja de compatibilidade, né? Quando você instala, é sempre bom você observar, você ser atento a esse tipo de situação. Por exemplo, você foi no cliente, né? Fez a manutenção lá do computador, então você foi lá só para instalar mais memória na casa do cliente, mesmo que não tenha sido você que tenha comprado a memória. Aí você foi lá, instalou a memória, veio embora, deixou o computador funcionando, e aí, alguns dias depois, ou no outro dia, às vezes até no mesmo dia, quando a pessoa vai ligar o computador de novo, apresenta essa tela azul, né? Então, como você recentemente instalou uma memória, a chance de ser essa memória é muito grande. Não quer dizer que a memória esteja com defeito, tá?
Às vezes pode ser apenas problema de compatibilidade. Se você testar a mesma memória em outro computador, ela pode funcionar, né? Mas não quer dizer que para esse computador ela seja adequada. Então, principalmente quando você já tem uma outra memória no computador, né? E aí você vai adicionar mais uma e você compra de um modelo diferente ou de uma marca diferente da que você já tem. E aí pode acontecer essa incompatibilidade e aparecer essa tela azul, tá? Na maioria dos casos, vale a pena conferir o gerenciador de dispositivos para verificar se há algum conflito de hardware no computador. Eles aparecem como um pequeno exclamação ao lado do dispositivo em questão. Caso ele exista, provavelmente será necessário reinstalar os drives dos novos aparelhos ou buscar drives atualizados no site do fabricante do hardware. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente acessa o gerenciador de dispositivo. O Arthur até compartilhou a tela dele na aula retrasada, mostrando isso para a gente, mas a versão dele, do Windows 10, é uma versão um pouco diferente da minha. Então, no caso da minha versão aqui, eu vou clicar aqui no botão Iniciar, Configurações. Ele vai carregar essa página aqui. Eu venho aqui em Sistemas, em Sistema. Vou descer aqui a barra de rolagem, vou clicar em Sobre. E eu tenho aqui, ó, do lado direito, no canto superior direito, o gerenciador de dispositivos, tá? Cliquei aqui. Ele vai carregar, vai abrir aqui uma janela. Tá aí meu gerenciador de dispositivos. Então tá aí tudo instalado, né? Caso eu tivesse qualquer componente aqui entrando em conflito com outro, apareceria, por exemplo, aqui meu adaptador de rede, digamos que eu tivesse duas placas de rede, apareceria aqui as placas de rede que eu tenho, né? E uma ou duas estariam com uma exclamação aqui em cima do íconezinho dela. Triângulo Tá? amarelo, né? Pode ser depende da versão do teu Windows. Pode ser aquele triângulo amarelo com a exclamação no meio, como também pode ser uma só exclamação amarela, tá? Que aí ele vai estar dando ali um alerta ali de que tem alguma coisa errada, né? E aí pode ser conflito de driver. Quando for conflito de IRQ ou de porta, ele aparece geralmente aparece um xizinho vermelho, né? Para você, tá vendo esse xizinho aqui? Não é esse aqui, é um bem pequenininho, que aparece em cima do íconezinho. Ali ele está dizendo que existe um conflito de IRQ ou de porta, tá? Então, aqui no gerenciador de dispositivo, você consegue ver aí, se tiver, por exemplo, está tudo fechado assim, todos os drives estão fechados, significa que todos estão instalados. Não quer dizer que estejam instalados as versões adequadas, tá? Por exemplo, placa de vídeo, no meu caso aqui, ele está instalado a placa de vídeo original aqui, tá vendo? Reconheceu minha placa de vídeo, está instalado direitinho, uma Radeon 520, eu tenho duas placas de vídeo instaladas, né? Uma dedicada e uma onboard da Intel. Então, eu tenho assim, e os dois drives estão funcionando perfeitamente, tá? Se aparecesse aqui Generic Graphics SVGA, ele instalou um driver genérico, tá? Não está dizendo qual é o fabricante, não está dizendo qual é o modelo da placa de vídeo, significa que é um driver genérico. E aí o driver genérico, principalmente quando é vídeo, ele não te libera toda a configuração da placa de vídeo, né? Principalmente se for uma placa dedicada, como é o caso da minha aqui, uma placa aceleradora de vídeo, tá? Então, com certeza, não vai usar
nem um quinto aí do que essa placa de vídeo pode oferecer, tá? Então, não adianta a pessoa comprar uma placa aceleradora de vídeo e não instalar o driver, que não vai... Tem muita gente que compra a placa, espetou, ligou o computador, reconheceu, instalou o driver genérico, tá ótimo. Não tá ótimo. Seu driver... Aí, quando você for rodar um jogo em 3D, aí você vai ver que não tá ótimo, que ele vai continuar dando lag, a resolução do jogo não vai ficar 100%, aí ele vai perceber que tem algum problema no vídeo. Vai achar que é defeito da placa de vídeo, na verdade não é só o driver, tá? Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, pode me interromper, tá? Ou quiser comentar alguma coisa. Vamos lá. Caso o computador esteja fazendo barulhos estranhos, além de mostrar a tela azul, o problema pode ter outros motivos. Calor ou sujeira. Nesses casos, pode ser suficiente abrir o computador e limpá-lo para remover a poeira. Ela pode causar problemas de contato entre os componentes e dificultar a circulação de ar, aumentando a temperatura da máquina. Há ainda a possibilidade que os ruídos sejam causados por um HD antigo e com problemas. Nesse caso, é recomendável fazer o backup dos dados e substituí-lo o quanto antes, né? É muito comum quando você, mesmo um HD novo, tá? Eu já passei por uma situação dessa. Ainda bem que não foi eu que deixei acontecer essa situação. A cliente comprou o HD novo, o HD dela estava com defeito. Ela comprou um HD novo. Na hora que ela foi entregar o HD na minha mão, antes dela chegar perto de mim, ela deixou o HD cair no chão. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, se eu fosse senhora, levava na loja e dizia que testou e o HD está com problema. Nem fala que o HD caiu, fala que o HD está com problema. Ela, não, foi uma quedinha de nada. Eu falei, olha, é para poupar o meu trabalho, mas se a senhora quiser, eu posso tentar instalar. Quando eu tentei instalar, foi dito e feito. O computador instalou o sistema operacional, quando reiniciou, começou tec, tec, tec. Eu falei, ih. Aí eu chamei a cliente, mostrei, falei para a senhora que tinha danificado o HD. Não tinha como a queda daquela não ter acontecido nada. Foi uma pancadona, o HD caiu de uns... A bolsa dela estava pendurada assim no alto, ela puxou, assim, a bolsa dela caiu da altura, pelo menos 1,5 m de altura. Não tinha como aquele HD sobreviver. Aí ela teve que levar na loja e trocar o HD de novo. Ainda bem que o cara não ficou nenhuma marca de amassado, o cara não desconfiou que tinha caído, porque senão não ia querer trocar. Que foi a senhora pancada. Há ainda a possibilidade de um vírus ou de RAM com defeito. Um bom escaneamento feito com programas de antivírus, mesmo gratuitos, pode detectar arquivos maliciosos em seu computador e, em seguida, removê-los. Claro que a gente sabe que um antivírus gratuito, ele vai limpar os vírus mais comuns, né? Os mais conhecidos, né? Mas os vírus mais novos, ou existem alguns vírus que são extremamente difíceis, né, de detecção. Então, talvez seja interessante você, dependendo do tipo de uso do cliente, dessa máquina, você pegar e passar um bom antivírus, né? Nem que você baixe aqueles antivírus que são pagos, mas que te dá aí 30 dias de teste, que esse é um bom antivírus, um McAfee, um Panda, um Norton da vida, que são os melhores, né? E aí você roda, apesar de ser muito pesado, eles são muito bons, mas são extremamente pesados. Mas aí você roda esse antivírus, faz a limpeza, aí você fala com o cliente, olha,
eu instalei um antivírus super potente aqui, só que ele só vai durar 30 dias. Se o senhor quiser, ou a senhora quiser, a senhora pode adquirir a licença por 1 ano, e aí você tem uso e as atualizações dele durante 1 ano, né? Bom, O caso Edson, Oi. o Kaspersky ele é mais leve do que esses outros aí, não? Qual é o Kaspersky. Ah, sim, com certeza. Ele é mais leve do que esses que eu falei. Esses três que eu falei, Panda, McAfee e Norton Antivírus, eles são extremamente pesados, mas são os mais... O Norton tem uma versão gratuita, não tem? Tem, mas é a versão gratuita, você fica limitado, né? A um monte de coisa. Que nem o Panda tem a versão gratuita, o McAfee, ele te dá até 3 meses de O McAfee teste. eu comprei na Black Friday. Aí eu paguei uns 30 e pouco reais por 1 ano. Aí Poxa, todo outubro agora na Black Friday eu renovo o McAfee. poxa, o McAfee é bom pra caramba. Ele é muito Muito bom. bom. Mas é muito chato. Ma- Ele já Como vem, assim? de vez em quando vem. Eu comprei a última vez com o computador, Ah, aí veio o Windows, né? Aí vem junto e assim, toda hora fica te mandando alguma mensagem, dizendo para você atualizar ou para É só você você mexer na configuração. comprar. você Sim, pode configurar, cara. sim, eu sei, mas assim, não é uma coisa que você tem que fazer isso, você tem que retirar ele ou mexer aí na configuração, mas ele está sempre mandando essas mensagens. Aí eu tirei, eu particularmente. Mas olha só, o que acontece? O antivírus, quando ele é bom, ele fica fazendo a varredura em tempo real. Então, por exemplo, eu tenho uma McAfee aqui nesse computador. Se eu baixar qualquer coisa da internet, antes dele me liberar o acesso a esse arquivo, ele faz uma varredura, verificar se o arquivo não veio com vírus, entendeu? Então, assim, você fica mais seguro, né? Quando ele não consegue determinar se aquilo é um vírus não, ou não, ele pergunta se eu desejo manter ou descartar o arquivo. Quando eu sei que é um arquivo que não é malicioso, eu vou e clico em manter. Quando eu tenho na dúvida, não sei a procedência direita, eu clico em descartar, né? Aí peço a pessoa para, se for alguém que eu conheça, peço para... Aliás, eu só abro arquivo de pessoas, né, ou de sites que eu conheço. Eu não abro arquivos de estranhos, né? Mas isso é interessante porque se ele está te notificando, significa que ele está atuando, né? Mas aí você pode silenciar as notificações. O Windows 10, você consegue aqui no cantinho aqui, ó, você configurar as notificações dele. Aí você pode colocar para não te incomodar. É igual os e-mails, né? Você configura para não te incomodar. Por exemplo, a minha notificação aqui, ele tá para não incomodar. Então ele está aqui, ó. Eu tenho 6 notificações, mas ele não apareceu nenhuma janelinha aqui para mim, tá? E aí Mas depois, ele, quando eu tiver... Fala. mas ele é melhor do que o Kaspersky ou é assim, tá no mesmo nível, mesmo Olha, padrão? não, ele tá entre os melhores, o McAfee, o Panda e o Norton Antivírus. Esse que você falou, ele também é bom, não é ruim não, tá? Ele também é bom sim, mas ele não é tão completo quanto esses três que eu falei para você, tá? Ah, entendi. Então, aqui ele está falando que também existem programas especializados para testar a memória, né? Caso apresente defeitos, eles podem ser a causa das telas azuis. Infelizmente, é necessário substituí-los para resolver o problema, tá? Quando o problema for esse de tela azul causado por memória RAM, nem sempre você precisa, nem sempre o problema é defeito propriamente dito. Às vezes é incompatibilidade, como nós falamos no começo, né? Som mudo.
que é essa imagenzinha aí que aparece aqui na parte, no canto inferior direito. Em alguns casos, esse xizinho é vermelho, né, em alguns sistemas. Uma das causas mais comuns que fazem com que o computador não emita sons são problemas de contato com os cabos, né? Verifique primeiramente se os cabos que vão de seu computador até a saída de som, as caixas ou fone, estão em boas condições. Deixe uma música tocando e mexa no cabo para ver se o som aparece. Se isso acontecer, o problema é mau contato e é necessário substituir o cabo. Vale a pena conferir também o volume de saída do som, né, do Windows. Às vezes a pessoa sem querer, né, clica aqui e clica. Às vezes uma criança mexeu e fica lá, tá lá o íconezinho lá do som desativado, né? Aí fica o sonzinho, o íconezinho lá do som desativado. E também pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, de você estar usando fone de ouvido e quando você tira o fone do ouvido, ele não conseguir habilitar o alto-falante de novo, né? Não é comum acontecer, isso aí é uma falha do sistema, mas pode ocorrer, né? E às vezes basta você ativar o alto-falante de novo, como eu fiz aqui, ativar o som, que ele volta a funcionar, né? Então, às vezes, sem querer, você desativa, às vezes até aqui no teclado, né, que tem alguns, principalmente se for em notebook, existem as teclas de atalho que você tira o som, né, do notebook, e às vezes você, sem querer, bota alguma coisa, telefone em cima do teclado ou óculos, e aí você pressiona a tecla aí para poder deixar o computador mudo sem perceber. Então, é sempre bom você dar uma conferida se o som está ativo, né, se não está desativado via software, se é problema de cabo, né, ou se pode ser também problema de driver. Aí, se você testou o cabo, verificou se o som está ativo, está tudo ok, e continua não saindo som, aí é a hora de você verificar lá no gerenciador de dispositivo, ver se o driver está instalado corretamente, tá? Que às vezes você olha, ele está instalado, mas ele não é o driver apropriado para aquela placa de rede, para aquela placa de som, e aí ele não consegue emitir o som, né? Ele aparece aqui como se tivesse desativado o áudio, porque aquele drive que foi instalado não é compatível, tá? Aqui, algumas vezes o computador automaticamente deixa o som no volume mínimo quando os fones de ouvido são desconectados, como eu falei, né? Se o cabo estiver bom, aí ele recomenda, mesma coisa que eu falei, verificar no gerenciador de dispositivos, tá? O outro defeito que também é muito comum em notebook é o touchpad não funciona, né? Isso aí acontece muito. Pode ser touchpad quebrado, como está aí na imagem, né? Então vamos lá. Entre os usuários de notebook, um problema particularmente frequente é que o touch deixa de funcionar. Isso é particularmente frustrante, pois navegar usando apenas o teclado, ainda que possível, é bastante incômodo. Por isso, vale a pena ter um mouse USB sobrando caso isso aconteça, né? Então, para quem tem notebook, é sempre bom, sempre importante você ter um mousezinho USB em casa, né? Para uma emergência, né? É possível, primeiramente, que o usuário tenha desligado acidentalmente touch, né? A mesmo caso do áudio, né? A mesma situação. Você pode ter esbarrado, né, na tecla que desativa o touch também, né? Os notebooks também tem essa tecla, e aí você desativou o touch, ele para de funcionar, né? Ou pode o driver ter sido corrompido ou ter entrado em conflito com algum outro componente que você instalou posteriormente, e aí ele para de funcionar também, tá? Então, em geral, uma combinação das teclas FN e uma das teclas F de cima do teclado faz isso.
Aí depende do seu modelo de computador, né? Deixa eu ver aqui no meu, deixa eu ver aqui. No meu é no F7, né? Então, você pressionou lá função F7, ele automaticamente, que é esse FN, né, de função, pressionou ele mais a tecla F7, automaticamente ele desativa aqui o touchpad, eu não consigo mais usar o mouse, eu vou ter que usar o mouse USB, tá? É bom, sempre bom você verificar se não aconteceu isso, tá? Antes de você tomar qualquer atitude mais radical. Aí você verificou, o S não está desativado lá. Aí você vai no gerenciador de dispositivos, dá uma olhadinha, vê se não tem nenhum problema. Caso tenha algum problema, não tenha. Desculpa, não tem nenhum problema no gerenciador de dispositivos. A tecla que desativa o touch não está ativa, ou seja, você não desativou o touch, aí sim é o caso de você verificar se a peça, né, que é uma plaquinha que você coloca por baixo, você tem que abrir a carcaça do computador para trocar o touch, né? É uma peça que se vende, você consegue comprar pela internet, chegou, você tira uma placa, conecta a outra e ele volta a funcionar, tá? Há também uma aba no painel de controle do Windows dedicada aos mouses e touch, né? Procure por configurações do mouse no menu iniciar e nele procure pela aba referente ao touch, né, ao touchpad. Ela deve ter alguma opção como habilitar touch, garanta que ela esteja ligada, tá? A tecla de atalho faz exatamente isso para você, mas caso você não ache a tecla de atalho, você pode ir lá nas configurações, como eu mostrei para achar o gerenciador de dispositivos, você vai lá, né, nas configurações, só que em vez de você clicar em sistema, você vai clicar em dispositivos, tá? Aí você vai clicar em mouse, e aí ele vai aparecer lá as opções de touch para você também, tá? Vai aparecer a Problema opção. com. Oi, desculpa. Problema Pode com falar. teclado, tá aí no arquivo também? Só Com para. teclado, tá sim. A gente vai falar também dele. Até eu comentei na aula sábado, né, Foi. sobre problema de teclado, mas a gente vai abordar aqui de novo, tá? Não detecta rede Wi-Fi. Um dos grandes problemas também é exatamente esse que a gente citou. A pessoa sem querer desativa o Wi-Fi, né? E acaba não percebendo que desativou. Aí tem duas maneiras de desativar. Novamente, tecla de atalho, né? Para desativar o Wi-Fi. Ou a pessoa pode, sem querer, clicar aqui em cima né, do, aqui da anteninha que indica que a pessoa está com acesso à internet, principalmente pessoas que às vezes está trabalhando com criança no colo, a criança mete a mão no teclado e às vezes por uma interpretação equivocada aí do sistema operacional, ele desativa lá, bateu várias teclas juntos, pode causar esse tipo de problemas. Também pode causar esse tipo de problema conflito de hardware, né? Ou seja, duas placas de rede entrando em atrito, pode estar usando a mesma RQ, a mesma porta. Pessoas que utilizam cabo de rede e Wi-Fi no mesmo computador. Como assim, Ed? Por exemplo, quando eu vou dar aula lá no colégio, o Wi-Fi lá fica caindo toda hora, né? Aí o que eu faço? Eu tiro um cabo um dos computadores do laboratório e conecto no meu computador. Às vezes, quando eu chego em casa, né, que ele deveria entrar automaticamente na minha rede Wi-Fi, ele não consegue entrar na rede. Eu tenho que ir lá, só que ele consegue detectar a rede, mas não acessou. Aí eu tenho que ir lá e conectar manualmente, tá? Aí pode acontecer, numa dessas situações, pode acontecer da placa de rede desativar
por si próprio, né? Principalmente se você estiver utilizando bateria do notebook. Ela pode desativar simplesmente para poupar energia e depois não reativar, tá? Entra no modo economia. Então vamos lá ver aqui o que o documento fala sobre os principais problemas. Ó, existem diversos motivos pelos quais o seu notebook, seu computador ou notebook não encontrem rede sem fio. Primeiramente, vale lembrar que nem todos os computadores têm adaptadores Wi-Fi instalados automaticamente, né? Ou seja, principalmente nos PCs, Wi-Fi. Hoje em dia já tem alguns fabricantes que o computador já vem com Wi-Fi embutido, como no caso dos computadores lá da escola, o Laboratório 1 e 2, são computadores novos da Dell, e eles já vêm com Wi-Fi embutido. Então, se a placa de rede cabeada parar de funcionar, se tiver rede Wi-Fi na sala, ele automaticamente já entra no Wi-Fi, tá? Então, tem essa possibilidade também. É raro, mas pode ser que o seu não tenha. Basta buscar no gerenciador de dispositivo por algo do tipo. Se nada aparecer, pode ser necessário comprar um adaptador Wi-Fi externo, né, USB ou uma placa de rede Wi-Fi. Entre os notebooks que possuem adaptadores Wi-Fi, alguns deles possuem também uma chavinha liga e desliga que controla o funcionamento desses adaptadores. Verifique se a sua chavinha está na posição correta e tente novamente, né? Essa chavinha que ele fala, hoje em dia é mais comum você achar a tecla de atalho para ativar ou desativar. Mas antigamente, alguns notebooks mais antigos, tinha realmente uma chavezinha, né, que você virava para um lado, virava para o outro, para você ativar. Ficava acima do teclado, geralmente do lado esquerdo. Aí tinha uma chavezinha mesmo que você mudava na mão ali, um seletorzinho. Mas hoje em dia é mais no teclado mesmo, a tecla de atalho para você ativar ou desativar, tá? Pode se tratar ainda de uma incompatibilidade entre o seu roteador e seu computador, né? Só que aí, quando isso acontece, ele não vai detectar o seu Wi-Fi, tá? Então, você tem que ter cuidado quando você for ler esse material, você saber interpretar o que ele está falando. Pode se tratar de uma incompatibilidade entre o seu computador e o seu roteador, ok? Só que, se for esse caso, outras redes Wi-Fi vão aparecer, tá? Se não tiver aparecendo nenhuma rede Wi-Fi sem fio ou Wi-Fi detectada, aí sim pode ser problema e não se trata dessa incompatibilidade entre o roteador e o seu computador, tá? Aí é problema na placa mesmo, pode estar desativada ou o driver pode estar corrompido, pode estar com conflito, aí você teria que fazer essas verificações que nós falamos aqui. Verificar gerenciador de dispositivos, verificar se a tecla de atalho não está desativando a placa de rede. E, por último, se testou todas essas possibilidades e continua dando problema, aí seria o caso de você trocar essa pecinha, essa placa, né? Mesmo no notebook, você consegue substituir essa placa, tá? Notebook é uma pecinha desse tamaninho, que aí você tem que abrir a parte de baixo do gabinete, do notebook, você vai tirar aquela tampa todinha da carcaça. Em alguns modelos, você consegue tirar só uma tampa pequenininha, você já tem acesso direto à rede Wi-Fi, placa de rede Wi-Fi. Em outros modelos, na maioria, você tem que tirar toda a parte de baixo do notebook para você poder ter acesso a esse adaptador. Aí é um parafuso que você solta, um parafusinho só. Você encaixa, tem um parafuso para prender e tem um plugzinho, um cabo com plug que você vai conectar nele. Bem fácil de você trocar, né? Mas a sua maior complicação vai ser só ter acesso à placa. Trocar é super simples. Tá? O Edson, Diga. esses notebooks aí mais novos, é mais Sim. fácil ou mais difícil para acessar
Depende muito do fabricante, né? O notebook tem muitos fabricantes. Ah, Então, cada fabricante tem uma plataforma diferente. Por exemplo, os notebooks da Dell, você tem que os mais novos agora, por exemplo, o meu é um notebook novo da Dell. Eu não tenho essa abertura embaixo. Eu tenho que soltar toda a minha placa aqui embaixo, né? Todo a tampa de base do meu notebook, ela tem que ser toda removida para poder ter acesso a essa placa, tá? Agora, tem alguns modelos mais antigos da Dell que você tem essa tampa onde você tem acesso à memória e acesso à placa Wi-Fi. Tem alguns modelos, por exemplo, da computadores da Positivo, que agora virou Lenovo, né? Tem esse tipo, é uma tampa principal, né? Onde você tem acesso à memória, tem acesso a outros componentes também, e tem uma outra tampinha separada, onde você tem acesso somente ao Wi-Fi. Aí tem outros modelos que você tem uma tampa separada só para o Wi-Fi e uma outra tampa separada para a memória. Então, aí depende muito do modelo. Tem uma variação muito grande a arquitetura dos notebooks, né? É muito mais fácil você falar sobre PC, porque a arquitetura é bem parecida, do que você falar de notebooks, que cada fabricante tem o seu modelo, o seu estilo de carcaça, né, o seu estilo de arquitetura. Então, varia muito, muito mesmo. Tá? Então, vamos lá. O que mais? Computador desliga sozinho. O que pode estar acontecendo com o meu computador para ele desligar sozinho? O que vocês acham que seriam as causas mais prováveis? fonte de alimentação. Pode ser a fonte de alimentação. O que mais? Temperatura. Superaquecimento, né? Que geralmente também depende da forma como ele desliga, né? Então, quando você fala que o computador desliga sozinho, é muito vago. Se você chegar para o seu cliente ligar para você pedir um orçamento, fala assim, meu computador está desligando sozinho. Primeira coisa que você tem que perguntar, ele desliga e permanece desligado ou ele desliga sozinho e reinicia? São duas coisas totalmente diferentes, né? Uma Pode ser coisa aquela ele está... programação que ele tem, né, Edson? Ele também tem Isso, um dispositivo que ele desliga dependendo do tempo, né? isso. Você até deu um exemplo uma vez disso, né? De uma cliente que estava com esse mesmo problema, né? Sim. Existe a configuração no setup que você, não são todas as BIOS que possuem essa configuração. Professor, Diga. se a ventoinha também estiver em mau estado, o computador pode desligar sozinho, né? Por causa do aquecimento. Dá o problema de aquecimento, ele acaba desligando, né? Pode ser problema de aquecimento. Quando fala em problema de aquecimento, pode ser a ventoinha que pode estar com defeito, mau estado, como também pode estar, como eu mostrei aqui nas aulas anteriores, a ventoinha está funcionando perfeitamente, tem a pasta térmica, mas você não faz manutenção, a pessoa não faz manutenção preventiva, e aí se formou uma camada de poeira entre o cooler, o ventilador, e o dissipador de calor. E aí a ventoinha, que é aquele ventiladorzinho, perde a função, porque a função dele é jogar vento para baixo para poder dissipar o calor, para poder resfriar o dissipador de calor. Se ele não consegue jogar o vento para baixo por causa de um tapete de poeira que se formou, esse processador vai superaquecer. E aí existem algumas BIOS, né, que existe a opção de você configurar para o computador fazer um shutdown, ou seja, desligar, quando a temperatura alcançar uma determinada elevação, né? Então, por exemplo, você tem lá um processador da Intel, né, que trabalha com a temperatura entre 32 e 37 graus, você pode estabelecer lá para ele desativar quando ele atingir 45 ou 50 graus Celsius, né?
E aí, quando ele chega nessa temperatura, o computador desativa para não queimar. Professor, mas como Diga. faz para configurar essa forma padrão aí da BIOS? Você tem que entrar no setup da máquina, né? E aí você, lá em PC Status, que é onde você tem as informações de temperatura, a velocidade de cooler, né? Você chegou a falar isso no sábado, não chegou? Sim, mostrei lá para vocês. Aí lá você pode configurar, naquele computador que nós vimos, não tinha essa função do shutdown, né? Mas em alguns modelos de placa-mãe, você tem essa opção de você configurar já via setup, e aí ele desliga para não queimar o processador, né? Pode acontecer dele já vir com essa programação no próprio processador, e aí você não depende da BIOS ter essa função. Então, superaqueceu, ele desliga para não queimar, tá? Isso aí, quando é superaquecimento, ele desliga totalmente e não liga. E se você tentar ligar, ele não liga. Aí, daqui a uns 5 minutos, ele baixou a temperatura, você vai lá e tenta ligar, ele liga novamente. Tá? Aí vai ficar um pouquinho funcionando, vai desligar de novo. Aí fez isso, o cliente reclamou disso, já desconfia logo de temperatura. Agora, o computador está reiniciando, né? Ele pode ser temperatura? Até pode, né? Mas não é normal ele reiniciar por questão de temperatura. É normal ele desligar totalmente, tá? Então, se ele está desligando totalmente, há grandes chances do problema ser temperatura. Na maioria das vezes é temperatura. Pode ser outros problemas também, tá? Agora, está desligando sozinho, mas ele religa sozinho. Então, pode ser problema de mau funcionamento do sistema operacional, né? Ou seja, pode ser a partição pode ter dado problemas, pode ser problema de memória. Então, as possibilidades aumentam quando ele está reiniciando. Ele desliga e liga novamente. Aí é um caso a você fazer a análise do que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Assim como as telas azuis, existem muitos motivos que podem levar computadores a desligarem do nada. Um deles são vírus, né? Alguns programas maliciosos podem ser responsáveis por reinicializações inesperadas. Vale a pena escanear seu PC caso isso esteja acontecendo. Realmente existem alguns vírus, principalmente era no Windows XP, tinha um vírus de shutdown, né? Você estava no computador funcionando normalmente, daqui a pouco abriu uma contagem, seu computador será reiniciado em 30 segundos. E aí, quando chegava aqueles 30 segundos, o computador reiniciava. Aí isso aí era um vírus, né, muito comum na época do Windows XP, que afligia muito os usuários. Mas era só você passar o antivírus que você conseguia tirar, né? Era bem fácil de tirar. Outro possível motivo, no entanto, é o superaquecimento, tá? Como eu expliquei, o superaquecimento ele não faz reiniciar o computador na sua grande maioria, tá? Pode até acontecer, mas é mais comum o superaquecimento desativar totalmente, o computador não liga, né? Ele desliga totalmente, dependendo do nível, da temperatura que está configurado lá, porque assim como ele aquece, né, muito rápido, ele também esfria rápido. Então, às vezes você desligou, esperou 1 minuto, ele vai lá, pressiona o botão e liga de novo. Só que aí, quando você espera pouco tempo, ele vai desligar mais rápido ainda. Então, é você observar esses fatos, né? O processador possui um mecanismo que desacelera seu funcionamento caso sua temperatura exceda determinado limite. Se a temperatura continua a subir, mesmo assim, ele se desliga para evitar danos maiores.
Isso é comum em máquinas rápidas, com grandes placas de vídeo e entre usuários que realizam overclocking, mas não acontece apenas nesses casos, tá? Pode acontecer mesmo em processadores mais devagar, mais lentos, né? Mas se está superaquecendo, ele vai desligar vai tentar segurar o máximo possível, desligando para não queimar o seu processador, tá? Já aconteceu de cliente pedir para tirar isso, né? Eu, mesmo com a minha recomendação, olha, não faz isso, porque se o cooler apresentar problema de novo, dessa vez o computador desligou e você não precisou trocar o processador. Mas se eu desativar aqui e o cooler der defeito, ele vai superaquecer até queimar. Então não é melhor deixar? Não, tira. Aí eu falei, se o senhor quer que tire, tudo bem, mas eu vou colocar aqui na ordem de serviço que eu estou desativando essa configuração por solicitação do cliente, o senhor vai assinar, tá bom? Aí ele pegou a importância da ordem de serviço aí. Aí ele pegou, não, pode colocar aí que eu assino. Tudo bem. Foi dito e feito. Passou um tempo, aí o computador, ele ligou dizendo que ele tinha... o computador dele tinha dado problema e que ele chamou uma outra empresa para dar suporte e o técnico tinha dito que o shutdown de temperatura tinha sido desativado por alguém. Ele falou que a única pessoa que tinha mexido tinha sido a nossa empresa. Aí, como eu era encarregado do laboratório, né, eu falei, qual é o seu nome mesmo? Fulano de tal, peraí. Eu pesquisei lá na ordem de serviço no sistema, da rua tal, número tal, apartamento tal. Ele isso mesmo. Aí eu falei, tudo bem, olha só, eu estou com a sua ordem de serviço aqui, e aqui consta que o senhor solicitou a desativação desse serviço e que o senhor assinou, né, concordando que foi solicitado pelo cliente. Aí ele, mas... Eu falei, se o senhor não lembra, o técnico foi eu avisei o senhor que isso poderia acontecer e que se travasse o cooler ou queimasse o cooler, o senhor ia perder o seu processador, não avisei? Ele, não, agora eu lembrei, realmente responsabilidade minha, pode deixar. Agora, se eu não tivesse essa ordem de serviço, como é que ia ficar a minha situação? Estava ferrado. Então, por isso que eu estou falando para vocês, façam ordem de serviço, tá? Vai trabalhar, vai atender cliente, faz uma ordenzinha de serviço, tá? Para vocês poderem... Diga. Não deu carteirada dele, não? Não precisou, não. Então tá bom. Só falar que eu tinha a ordem de serviço arquivada lá com a assinatura dele, para você ver, ele tentou dar uma de esperto, né? Como que diz assim, se ele não guardou a ordem de serviço, perdeu, vai ter que arcar. Né? Apesar de que seria muito difícil ele conseguir ganhar isso na justiça, porque ele teria que provar como é que ele vai provar 6 meses depois que não foi ele que mexeu na configuração do setup, né? Então, mas mesmo assim, só o fato de você ter processo lá no Reclame Aqui, isso já vai queimando o nome da tua empresa, né? Então, é bom você estar sempre respaldado para não passar por essa situação, né? Quando Então, vamos acabar lá. de ler, quero fazer uma pergunta depois. Tá. Se o problema persistir, porém, pode ser necessário comprar um refrigerador melhor para o seu processador. Geralmente isso não acontece, né? Basta você limpar, você não precisa trocar por um melhor. Às vezes pode acontecer do cooler que você está utilizando ali, como o Rodrigo falou, já pode estar apresentando mau funcionamento, ou seja, o rolamento dele pode estar gasto, e é hora de substituir, né? O cooler também precisa ser substituído de tempos em tempos. Você não precisa esperar o cooler parar de funcionar, o computador superaquecer para você trocar, né? Então é recomendável você trocar. Por exemplo, eu fui administrador de rede lá no centro da cidade, uma empresa multinacional, e
Uma vez o diretor veio me chamar, né, para questionar um custo que de 6 em 6 meses aparecia na minha nota fiscal, que era a manutenção preventiva. Aí, por que eu estava cobrando aquele valor se eles tinham um contrato comigo de prestação de serviço? Eu falei, sim, só que a prestação de serviço, ela cobre a mão de obra. Só que a manutenção preventiva de um servidor, de 6 em 6 meses, o seu computador ele fica ligado 24 horas por dia. Então, de 6 em 6 meses, eu troco fonte de alimentação, troco o cooler e troco a pasta térmica. Esse material tem que ser comprado pela empresa, né? E aí eu perguntei, toda vez que eu vou substituir, eu pergunto à secretária se a empresa vai comprar ou se eu compro e boto na nota. Ela manda colocar na nota, eu tenho colocado. Aí mas realmente é necessário trocar? Eu falei, bom, se o senhor quiser correr o risco do computador de madrugada sofrer um superaquecimento, queimar a fonte de alimentação, se eu ficar sem o servidor, eu posso passar a não fazer mais. Aí, não, continua fazendo. Falou que o servidor ia parar rapidinho, ele falou, não, pode continuar. Pô, multinacional, cara, o cara fazendo questão de, não dava nem Eles R$ 100. só entendem dinheiro e só querem que funcione, nada mais. Pois é, cara, eu olhei assim, pô, fala sério, mas tudo bem, né? Acontece, só querem ganhar dinheiro. Aí, ó, só respondendo a sua pergunta, teclado estranho, né? Alguns usuários podem notar que as teclas que eles estão apertando no teclado não correspondem exatamente ao que aparece na tela. Isso porque existem dois padrões diferentes de teclado para a língua portuguesa, o ABNT e o ABNT2. Né? E é provável que, enquanto seu teclado esteja em um padrão, o seu computador esteja configurado para outro. Para mudar isso, vá com o mouse no canto inferior direito da tela, perto do relógio, deve haver um ícone de teclado por ali. Clique nele, veja qual é a opção selecionada e selecione a outra. As duas opções são Português de Brasil. Aí tem Brasil ABNT e Português de Brasil ABNT2. Se seu teclado foi comprado no Brasil, ele deve estar em uma delas, tá? Quando o teclado ele é comprado aqui no Brasil, ele tem que ser configurado. Por que aqui no Brasil? Porque o português brasileiro ele faz uso de algumas teclas que não tem em outras línguas, como, por exemplo, o cedilha, né? Alguns acentos, caracteres especiais, como aquela bolinha, né? Que representa o homem, né? Senhor, senhora, professor, professora, que é aquele A sobreposto, ou Ozinho sobreposto, tem aquele Ozinho do grau, e algumas outras teclas que são utilizadas especificamente aqui no Brasil. Né? Então, o padrão ABNT, ele já tem o C cedilha, mas ele não tem, por exemplo, essas teclas do A sobreposto, do O sobreposto, do parágrafo. E aí você tá com um teclado que é desse tipo, e você coloca ABNT normal, ele pode não reconhecer algumas teclas, alguns acentos. Né? Então é só você dar uma conferida. Diga. No teclado do computador, você pode, por exemplo, você falou aí de colocar para ABNT2, mas além de ABNT e ABNT2, também tem para outras línguas? Sim, por você exemplo, pode configurar ele com qualquer língua. Então eu posso configurar, digamos que estou estudando um árabe. Eu posso configurá-lo para que ele apareça na tela as letras em árabe que eu estou estudando. Sim, pode sim. Okay. A única coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: o seu teclado, a aparência do seu Tem que teclado. mudar também. O que você pode fazer é, de repente, você pegar o alfabeto árabe, né? E colocar nas teclas. Imprime, recorta e cola em cima da tecla. Mas Pra tem você agora adesivos também que você compra.
Você pode comprar um adesivo em cima do idioma que você quer, japonês, até mesmo em português, às vezes seu teclado apagou, você compra um adesivozinho e cola em cima, né? É muito comum, principalmente quem digita muito, o teclado apagar. E aí, para você não ter que comprar um teclado novo, se a tecla tá boa, basta você comprar um adesivozinho desse aí, né? Ou, se você for um brasileiro nato, né? Você vai pegar aquela canetinha de leak paper e vai escrever em cima. Não é isso? Se o cara for aquele brasileiro raiz, o cara vai pegar aquela canetinha de leak paper, ou então aquele pincelzinho assim, o cara no capricho vai lá e faz uma letrinha ali com mal de Parkinson, mas vai ficar maneiro. É a É mais versão fácil brasileira, isso. né? Muda até a Versão fonte do brasileira. teclado, né? Versão É. brasileira Herbert Richard. É a É mais versão fácil MacGyver isso, professor. brasileira. Oi? É mais fácil isso do que estudar árabe. Pois é, né? Mais fácil você passar um leak paper ali no teclado do que estudar árabe. É a Mas, versão brasileira do MacGyver, né? pois é. Agora, um outro problema, né, de teclado estranho que pode ocorrer, que eu até comentei na aula sábado, é o seguinte: você foi lá, verificou, o teclado está configurado certinho, mesmo assim, quando você pressiona uma letra, aparece outra, né? E aí, como é que você explica isso? Aí pode ser outros dois problemas. Existe um vírus que atua em cima da BIOS do teclado, tá? Existe também lá um chip, sim, um chip que controla o gerenciador de teclado, né, do dispositivo de entrada do teclado. Então, ele faz a interpretação das teclas que foram pressionadas e converte isso em pulsos elétricos, né, para que o computador possa interpretar. E aí pode ser que existe um vírus que atua justamente em cima dessa BIOS de teclado. E aí você precisa fazer uma limpeza para poder tirar. Agora, a causa mais provável quando isso acontece, de você tá digitando uma coisa e aparecer outra, mesmo com o teclado configurado adequadamente, e você está com o antivírus instalado, e o teclado está configurado corretamente, e ele continua apresentando teclado estranho, pode ser versão inadequada do Windows. Como assim, Edson? Se o computador é um Windows, um processador 32 bits, e aí você vai lá e instala um Windows 64 bits. Uma das características mais marcantes dessa instalação inadequada é o teclado ficar desorientado, tá? Então, você pressiona o P, ele aparece o I, ou você pressiona o P, aparece o U, o J aparece outra letra, e assim sucessivamente. Ele vai trocando as letras, porque ele não consegue interpretar direito, porque ele é um sistema operacional 32 que está rodando com 64 bits, ou seja, ele está rodando com o dobro da capacidade do processador. Então, o processador ele começa a não conseguir interpretar determinadas situações. E o primeiro sinal é o teclado, tá? Que fica maluco. Com o passar do tempo, ele começa a prejudicar outras coisas do sistema operacional até chegar ao ponto de você ter que reinstalar o sistema, tá? Então, sempre verifiquem antes de instalar o sistema operacional se o processador é 32 bits ou se ele é 64 bits. Pô, Edson, não sei, não consegui descobrir. Tenta descobrir qual o modelo do processador e é só você jogar na internet o modelo do processador que você vai saber se ele é 32 ou se ele é 64, ok? Aí fica mais Edson, fácil. também tem um outro problema, né? Qual? Porque você falou de teclado estranho. Tem que ver se o digitador também é estranho, né? Senão ele vai começar a errar aí, tem um montão de falha e vai pensar que é o teclado. Verdade. Eu não tinha pensado nisso. Ainda bem que você me Vai que é um lembrou. fanho. É um Vai fanho que não. digitando. Pois é, né? O fã tá digitando, vai sair tudo trocado mesmo, né? É É um um mesmo, gago. Já né? pensou um gago?
Ou então vai que você está digitando enquanto o Edson está dando aula aqui com a internet ruim. E aí começa no beatbox aqui. Aí vai dar ruim, né? Vai sair tudo estranho mesmo. Esse José Luiz, cara, José, Ainda mais, ô Edson, ainda mais se o cara tiver tomado limão, né? Aí é que não vai dar certo. tomou limão, aí que fica bom. Vamos lá. Monitor não mostra nada. O computador ligou, deu aquele bip lá do post, mas mesmo assim o monitor não aparece nada. Tá lá. Seu computador liga normalmente e faz até o barulhinho de inicialização do Windows, né? Mas seu monitor não mostra nada. O problema muito provavelmente está relacionado ao cabo, né? Inclusive, eu passei por essa situação hoje. Eu estava utilizando um computador lá do laboratório que estava conectado ao Datashow e o monitor estava conectado ao Datashow também, só que ele estava extremamente esticado o cabo. E aí tinha hora que você estava usando o computador, do nada a tela ficava preta e não aparecia mais nada. Aí você mexia no cabo, ela voltava. Então, ali ficou muito claro que era problema de cabo, né? Então eu preferi desligar o monitor, soltar o cabo para não terminar de danificar. Aí é só você verificar se o problema é de mau contato, né? Porque esse problema de mau contato, ele pode, mau contato de cabo, ele pode, geralmente ele começa não fazendo não aparecer nada. Quando começa a apresentar o mau contato de cabo, ele começa fazendo o teclado, o monitor ficar de cor diferente. Por exemplo, pode ficar a imagem da tela toda esverdeada, Tela ou amarelada. toda amarela, isso. Geralmente ele varia entre essas. São 4 cores, né? As Aqui de 4 casa tá imagens. assim. Pode ficar rosa, pode ficar verde, pode ficar amarelo ou pode ficar azul. Quando acontece isso, é problema de mau contato, tá? Esse mau contato ele pode ser no cabo, tá? Como também pode ser de tanto você mexer, pode dar o problema que eu mostrei também para vocês de solda fria, né? Aí você substitui o cabo, ele continua apresentando problema, aí é problema de solda fria. Na Mas sua e grande. se o computador estiver ligado, por exemplo, numa televisão como monitor? O problema ainda é o problema Aí principal, ainda pode ser cabo? Ou pode geralmente ser cabo, caso de televisão? pode ser. Não, porque pode ser que de tanto você mexer, geralmente quando você usa na televisão, você coloca, aí depois você tira, e toda vez que você vai usar, você vai lá e coloca. Isso você vai encaixar o cabo, você pode estar forçando demais, e aí você fazer com que a solda desse conector na televisão se rompa, né? E aí a gente chama de solda fria, né? Ele vai trincando de tanto você apertar com muita força, e ela pode danificar lá o conector da placa da televisão. E aí você tem que abrir ali a parte de trás da televisão para verificar e dar um pino de solda ali para resolver o problema. Pode acontecer isso. Mas geralmente esse problema aí é mais cabo mesmo, aqueles pinos do cabo ali começam a se partir, e aí dá esse problema de. Aí chega um ponto que ele está tão danificado que a imagem para de aparecer, que foi o que aconteceu hoje comigo lá. O cabo, ele estava tão esticado, mas tão esticado que ele já estava ficando torto, assim. O conector estava assim, puxando para cima. Pô, não tem como não danificar o. Aquilo dali não danificou só o cabo, deve ter danificado também o monitor. Por isso que ele estava apagando. Mas custa nada você testar o cabo, né? Bota um outro cabo. Hoje em dia tem a facilidade que os monitores de LCD ou de LED, o cabo de dados, ele solta de um para o outro, e aí você pode soltar o cabo para substituir. Você tendo um outro monitor perto, você tira de um, passa para o outro, faz o teste. Funcionou perfeitamente, é cabo. Se não, aí você tem que fazer a verificação se não é
a tela do computador que está com problema lá na solda, que quebrou, devido a tanto esforço ali de você ficar, ou ficar com o cabo esticado, ou você ficar toda hora tirando e conectando o cabo, né? Ele não foi feito para isso. O cabo de monitor ele foi feito para você conectar quando você monta o computador e deixar lá, né? Esse negócio de você ficar toda hora, conecta cabo, tira cabo, chega uma hora que não dá certo. É que nem, quer ver, ó, eu perdi um computador i5, um notebook i5, por causa de cabo de vídeo. Dá para acreditar nisso? Eu perdi um notebook i5 por causa do conector para usar no Data Show. Um dia a minha esposa pediu para ver, para levar o meu computador para o trabalho dela, que ela precisava fazer uma apresentação, e o dela estava muito lento. Aí eu peguei e emprestei, né? Quando ela voltou, meu computador voltou com... não ligava. Tá? Eu fui ver a saída de vídeo estava molinha, super mole. Aí eu falei, por que a saída do vídeo tá mole? Porque depois que eu terminei de usar, eu já estava quase vindo embora, um colega meu me pediu para emprestar o notebook para ele, que ele não tinha levado dele. Aí eu peguei e emprestei, aí ele teve dificuldade lá para encaixar, aí depois ele desistiu e me devolveu o computador. Mas eu achei que estivesse funcionando. Pô, quando eu fui abrir, cara, ele ficou forçando, ele não estava conseguindo encaixar o cabo. Ele ficou forçando, quebrou minha placa, mãe. Não rompeu a solda, não, quebrou a placa. E aí Placa-mãe? quebrou minha placa-mãe. Ele não estava conseguindo encaixar, o cara, em vez de pegar e pedir ajuda a alguém, meteu força em cima do negócio, o computador estava ligado, a placa-mãe quebrou, fechou curto, queimou minha placa. Deu Aí, carteirada nele, não? pô, ela não quis falar quem era, queria lá bater no cara. Aí ela não quis falar quem era. Aí eu falei, pô, mas ele tem que pagar, cara. Ela, não, mas o erro foi meu. Ela deixa, compra a peça que eu conserto. Aí eu falei, pô, aí não, vai sair do meu bolso, pô. Você pagando, vai sair do meu bolso também, pô. Não é? Mas eu falei, mas como eu emprestei para você, eu vou deixar você pagar para você deixar de ser trouxa. Eu emprestei para você, não foi para os outros. É fogo. Mas é isso. Então você tem que ter cuidado ao manusear, né? Todo cuidado é pouco. Notebook é extremamente delicado. As pessoas acham que notebook é igual PC. Aí quer fazer de tudo com notebook, mas o computador não foi feito para isso, cara. Ele foi feito para andar num case adequado, né? Pessoas que tomam cuidado, a pessoa que trabalha com notebook dentro da mochila, quando chega em casa, ela não pode jogar a mochila em cima do sofá, né? Ou em cima da mesa, porque o computador está ali. Minha Então pode mochila, quebrar a ela tela. tem compartimento para notebook, mas antes de botar no compartimento, eu enrolo o notebook num casaco grosso e aí põe no compartimento do notebook. É para Existe. evitar qualquer batida ao máximo. Hoje em dia é difícil você ver alguém usando, mas existe o case para notebook, né? Que é aquela pastinha de neoprene, que ela é fofinha, né? Aí você coloca o notebook ali dentro, ela tem um velcro que você amarra, assim, você prende o notebook para ele não ficar solto ali dentro, então ele fica ali sem impacto. Se cair no chão, o neoprene ele absorve bastante o impacto, né? Então você evita de quebrar uma tela, você evita aí de quebrar a quina, a carcaça do notebook. O impacto no HD vai ser menor, né? E você coloca dentro da mochila, normalmente as mochilas para notebook, a parte de trás onde fica o notebook, né, que tem aquela área reservada para o notebook, ela é forrada embaixo com neoprene também, que se você deixar cair, também vai absorver o impacto, então não vai acontecer nada de grave. Então, o ideal é você usar os dois, o case dentro de uma mochila apropriada para notebook. E aí você tem essa segurança a mais, né? Mas tem muita gente que usa uma mochila inapropriada, né?
ou então não usa a mochila, deixa o computador, por exemplo, em cima do banco do carro. Aí você precisa dar uma freada brusca, pum, o computador cai no chão. E aí, ou então você deixa o computador no chão para não ter a queda, mas aí você arranca com o carro, o computador vai lá atrás e bate no banco. Aí você freia o carro, o computador vai lá na frente e bate no assoalho. Então, a pessoa precisa ter cuidado. É um equipamento caro, né? E as pessoas, mesmo assim, não têm cuidado. Mas Ô, Edson, tem um monitor aqui que é um pouquinho antigo também, né? E ele, quer dizer, não o monitor sozinho, aquele monitor do notebook mesmo. E a imagem dele, depois de um tempo, ele ficou assim meio que... Imagina aquelas fotos antigas, né? Que parece meio marronzada, meio amarelada por trás. E isso aí é por causa da luminosidade, do sol, ou algo parecido? mas que você quer dizer com essa Não, foto? a imagem. Assim, a imagem, você aparece assim, isso, ela... Eu tô dizendo desligada mesmo. Ela fica... A imagem parece que ela tá... uma imagem antiga, velha. Sim, fica uma coloração diferente. O computador está desligado e fica como se você tivesse uma imagem gravada na tela, é isso? Não exatamente uma imagem. Você tem a imagem, tem um computador, né? Você abre ele e aí a imagem dele que aparece assim é como se fosse uma imagem velha, né? Na tela aparece uma imagem velha, como se ela tivesse ofuscada ou algo parecido. Eu não lembro bem porque já tem um tempo que eu não abro, não acesso esse computador. Entendi. É um velhinho. O que acontece? Pode acontecer da imagem da tela perder o foco, né? E aí a imagem não fica muito nítida, você não consegue enxergar direito porque ela está desfocada. No monitor de tubo, existe uma pecinha chamada kit foco, né? Que aí quando acontece, você tem que substituir ele e volta a ficar com a imagem nítida de novo, se o problema foi esse, né? No monitor de LCD ou de LED, você não tem como, não é qualquer técnico que conserta essas telas, tá? Até porque não compensa para eles consertarem, porque uma tela de notebook, dependendo do modelo, se for uma tela de 14 polegadas, está na faixa de R$200. O cara vai comprar quanto para consertar um defeito desse? Uma trabalheira danada dele desmontar tudo para trocar uma tela que o cara compra a tela por R$200. E aí vai cobrar quanto pro cara? R$50 para desmontar tudo? Não vai valer a pena. Então ele acaba, quando a pessoa leva, ele fala, melhor trocar a tela, cara. Vai pagar R$200, mas a mão de obra vai ser o mesmo preço que eu vou te cobrar para consertar. Só que você vai estar com a tela nova em vez de estar com a tela recuperada. Então ele acaba não fazendo mais. Hoje em dia quase técnico nenhum conserta mais tela de computador. Não compensa. Eu conserto de tubo. De tubo? É. Sim, de tubo, né? Ainda porque o de tubo, as peças são mais baratas, né? Dá menos trabalho. Você soltou 4 parafusos ali, você tem acesso à placa toda, ao tubo, ao monitor todo, né? Mas você vai ter que soltar mais algumas coisas aí para tirar a placa principal dele ali. Mas aí você tem acesso, é muito mais fácil você ter acesso aos componentes eletrônicos do que uma tela de LCD, né, de notebook principalmente. Aí você tem muita trabalheira e a solda, né, a maioria daquele tipo de solda térmica, então você tem que ter soprador térmico. Tudo bem que técnica eletrônica geralmente tem soprador térmico, mas mesmo assim é meio... não compensa muito por consertar. A de tubo, tela de tubo, se você encontrar cliente para consertar tela de tubo, você é um guerreiro, porque quase ninguém mais conserta esse tipo de tela também, né?
Então, a tecnologia que a gente já chama de tecnologia morta, né? Tela de tubo. Só assim, aquelas pessoas que gostam muito, né? Quer ter funcionando ali porque acha legal ter uma coisa assim antiga, foi o primeiro computador, mais sentimental, mas é a minoria, né? Vamos lá. Caso a imagem apareça, mas em uma resolução muito baixa, trata-se provavelmente de um problema de driver. Verifique se a placa de vídeo está configurada, né, corretamente, tá? Outro defeito é o computador demora para ligar e fica lento. Quem nunca passou por essa situação, né? O computador fica lá um tempão para ligar e aí depois que ele consegue carregar o Windows, ele fica extremamente lento, né? Não é incomum que, com o tempo, os computadores demorem cada vez mais para ligar e funcionem de forma cada vez mais lenta. Até certo ponto, o desgaste dos componentes são responsáveis por isso. O mais comum, no entanto, é que o computador tenha acumulado uma série de programas pouco úteis que precisam ser iniciados juntos com o Windows, retardando a inicialização e que continuam a funcionar sem aparecer, deixando o PC mais lerdo, né? São aqueles programas, né? Além disso, né? Além dessa questão dos programas que deixam os computadores mais lentos, tem a questão também, como eu mostrei na aula de arquitetura, os arquivos temporários também sobrecarregam a máquina, né? Esses arquivos temporários, muitas das vezes, são arquivos relacionados ao sistema operacional, e como eles têm relação com o sistema operacional, quando você está carregando o Windows, é feita a leitura desses arquivos também. E aí você torna o seu computador mais lento por causa disso também, né? Um outro problema que é muito comum no sistema operacional Windows com o passar do tempo, o computador começa a ficar, mesmo você desinstalando tudo quanto é programa, você já praticamente só deixou o sistema operacional funcionando e ele continua lento. Isso pode acontecer porque o Windows ele é um sistema operacional que ele precisa ser reinstalado de tempos em tempos. É comum, né? Por quê? Aquela partiçãozinha lá que a gente já comentou sobre a NTFS, né? Ela vai acumulando, né? Ela vai registrando ali tudo que foi instalado e desinstalado. E com o passar do tempo, isso se torna um arquivo muito pesado, né? E mesmo que você passe um desfragmentador de disco, um ScanDisk, um CCleaner, ele até alivia um pouquinho o peso, mas continua. Você já desinstalou todos os programas que você não usa mais, ou até alguns que você até precisava usar, mas você desinstalou para poder dar uma aliviada, e continuou pesado. Você vai lá, passa o CCleaner, você passa o ScanDisk, você passa o desfragmentador de Qual disco. seria esse intervalo de tempo para fazer a reinstalação? Aí depende muito do teu uso, né? Depende muito do seu uso. Se você usa bastante, o normal, né? Seria, por exemplo, no escritório, você fazer uma reinstalação dessa a cada de 6 a 8 meses, você fazer uma reinstalação. Na verdade, você vai fazer quando você sentir a necessidade. Tá vendo que o computador está muito lento, você já fez de tudo, já passou um CCleaner, que é aquele programa de limpeza de arquivos temporários, arquivos desnecessários. Você já passou esse programa, não resolveu. Já passou um ScanDisk, já passou um desfragmentador, já desinstalou um monte de programas e não resolveu, aí é recomendável você fazer uma formatação do jeito que nós fizemos lá na aula prática. Excluir partição, criar uma partição nova, formatar, depois você instalar. Tá? Não adianta você só reinstalar o sistema operacional sem excluir a partição, que o problema vai voltar. Tá? Nesse caso aí você precisa excluir partição. É claro, fazer o backup dos arquivos, né? Salvar tudo direitinho. Se você tiver feito o que nós fizemos na aula prática de dividir a partição em duas,
uma partição você joga os arquivos lá para dentro para fazer o backup, né? E a outra, você só exclui aquela primeira partição do sistema, cria uma nova partição, formata, não mexe na outra, deixa a secundária lá direitinho, lá com os arquivos gravados, e aí quando você reinstalar o sistema, o computador está rapidinho, é só você importar de volta os arquivos que você fez o backup. Né? Então você não precisa tirar, por exemplo, o programa Windows, essas coisas aí não, né? Você pode colocar isso numa parte e formatar o resto. O Windows é sistema operacional, você não tem como fazer a cópia dele, né? Você vai fazer, quer dizer, até tem se você fizer a cópia da imagem do HD, mas não do sistema operacional só. Se você copiar o sistema operacional para o computador, para o outro HD, quando você voltar ele não vai funcionar. Você tem que copiar os arquivos que você tem que salvar. Programa de instalação, por exemplo, você tem um programa de instalação lá dos programas que você quer, você vai copiar o programa de instalação. Você vai copiar suas fotografias, seus documentos, seus e-mails, o que você quiser salvar, você vai salvar no outro HD. Mas o sistema operacional, você não consegue, você pode salvar o programa de instalação dele, mas o sistema operacional já instalado em si, ele precisa ser formatado e instalado novamente, porque não tem como você fazer uma cópia. Então, mas aí o Windows você tem que já ter tem que ter o programa de instalação. Programa, até ter comprado, né? Ou conseguido no ratão da vida aí, né? Mas aí não é recomendável porque você está incentivando aí a pirataria. Sim, claro. Aí o ideal é que você adquira uma licença que na verdade para fins de gravação, compre a cópia original. Isso. Mas isso aí. Pirata original. Para você. Mais fácil comprar com ratão mesmo. Não, tá gravando, rapaz. Tá gravando. Olha só, a responsabilidade da aquisição do sistema operacional é do cliente, não é sua. Não é o técnico que tem que fornecer o sistema operacional, tá? Essa responsabilidade de fornecer uma licença válida, porque a licença é de uso pessoal, a não ser que você cobre pela licença, tá? Se você cobrar pela licença, ok, tá? Mas aí você não é comerciante, você não está ali com licença de venda, você está ali como licença de prestação de serviço. Então, a sua função ali, o que você cobra, é para você fazer a instalação do sistema operacional, mas a obrigação de fornecer é do cliente, tá? Está previsto em lei. A obrigação de fornecer, porque o sistema operacional é de uso pessoal e intransferível, né? Então, se a pessoa comprou o computador e o computador veio sem sistema operacional, ela tem que adquirir. O técnico, mesmo que o técnico vá lá e instale o sistema operacional, desde que ele não faça o craqueamento, né, do sistema operacional, esse sistema operacional vai funcionar durante 30 dias como um teste. Esses 30 dias é o tempo que o cliente tem para ele adquirir uma licença. Então, desde que você não faça o craqueamento, né, desde que você não faça aquela ativação ilegal, você não está cometendo crime nenhum, você não está comercializando o sistema. Que o crime se configura quando você comercializa, né? Então, se você vai lá, você instala, você craqueia lá o sistema operacional e você cobra por ter craqueado o sistema operacional, aí você está cometendo crime de pirataria. Agora, se você vai lá, você informa o usuário, né, o cliente, que o sistema operacional, a aquisição da licença do sistema operacional é responsabilidade do cliente, né? Você está se eximindo de responsabilidade sobre isso. Então, assim, por isso, mais uma vez, reforço a importância da ordem de serviço, né?
você coloca lá no sistema operacional, lá na ordem de serviço, que foi realizada a instalação do sistema operacional. Aí pode até botar a versão do sistema operacional na versão demonstração ou demonstrativo. E que a aquisição da licença de uso é de responsabilidade do cliente ou do usuário. Né? Aí você fez isso, a pessoa botou lá de acordo, pode bater a fiscalização lá na casa dele. Foi fulano que instalou. Você vai lá com a ordem de serviço, está aqui. Ó. Eu instalei, mas eu deixei ele ciente que era uma instalação de demonstração, que ele teria que, dentro de 30 dias, adquirir uma licença, né, original, para poder fazer a validação do sistema. Se ele não fez, está aqui a assinatura dele comprovando que ele foi notificado. E aí você está respaldado, tá, para isso não acontecer, de você passar por uma situação aí de que a multa, além da questão do risco de você responder, a multa não te exime da responsabilização criminal, né? Mas a multa por si só já é uma pena, né? Porque é bem pesada a multa de pirataria. Vamos lá. Cadê onde eu parei? Vamos lá. Uma forma de resolver esse problema é com a ferramenta de configuração do sistema da Microsoft. Para acessá-la, basta apertar a tecla do Windows, junto com a tecla R no teclado, e isso abrirá uma janela chamada Executar. Nela, escreva msconfig, sem as aspas, né, e aperte a tecla Enter. Pode ser necessário inserir a senha de administrador, caso você não tenha esse privilégio de administrador. Tá? Na tela que aparecerá, é possível selecionar quais programas serão inicializados com o sistema. Quanto menos programas forem inicializados, mais rápido o computador liga. Tá? Mas é melhor não mexer em quaisquer programas que tenham Microsoft Corporation no campo de fabricante. Esses programas podem estar relacionados ao funcionamento do Windows. Tá? Então, você pode, no Windows 10, você não precisa nem pressionar aqui o Windows com a letra R. É só você vir aqui em pesquisar, né? E aí você coloca lá, ó, msconfig, e ele já aparece aqui, ó, configuração do sistema. Só você clicar em abrir. Está carregando aqui. E aí vai aparecer aqui, ó, essa janelinha aqui. Aí você vem aqui, ó, inicialização do sistema. Aí vai aparecer aqui todos os programas, né? Você pode vir aqui em opções avançadas, tá? Aí tem número de processadores, bloquear PCI, depurar, memória máxima. Aí você consegue limitar o uso máximo de memória, tá? Aí aqui você tem inicialização segura, nenhuma GUI na inicialização, log de inicialização, que ele vai registrar tudo que foi feito na inicialização, vídeo base, que ele vai carregar o mínimo, né, na inicialização, informações sobre inicialização do sistema operacional, ele também vai exibir lá as informações, tá? Ou aqui vai aparecer somente a inicialização do sistema, que aqui eu estou só carregando o sistema operacional, tá vendo? Padrão. Agora eu tenho a inicialização de programas, tá? Na inicialização de programas, eu tenho aqui no meu gerenciador de tarefas os programas que vão inicializar junto com o Windows, tá? Então, todos esses programas aqui do inicializar, quando eu carrego o sistema operacional, ele carrega junto. Tá? Então tem aqui, ó, Windows Security, aí tem fornecedor Microsoft Corporation. É da Microsoft, não é recomendável você desabilitar. Aí eu tenho aqui um programa da Lavasoft, que é um programinha aqui de programação web. Eu tenho aqui meu driver de áudio, que inicializa junto.
Aqui aquela minha mesinha digitalizadora, né, o tablet drive, meu drive de áudio também aqui da Realtek, Microsoft Teams, que é a plataforma que a gente tem aula, né? Epson Display, que é aqui é a minha tela aqui do meu monitor é da Epson, tá? Eu tenho um Datashow Epson e aí ele usa a porta USB, tá? Aí para não ter que estar, eu posso desabilitar isso aqui. Não vai, clico em cima do que eu quero desabilitar, vem aqui, ó, desabilitar. Pronto, está desabilitado, está aqui, ó, desabilitado. Ele já não vai mais carregar junto com o sistema operacional. Só que aí, quando eu for usar meu Datashow Epson, que eu conectar aqui, ele não vai entrar, não vai funcionar de imediato. Eu vou ter que abrir aqui de novo e, aliás, eu vou ter que rodar o software manualmente, tá? Que ele não foi carregado. Eu vou ter que ir lá e clicar 2 vezes para ele ativar. Geralmente o USB, quando é USB, ele já verifica lá que não está desabilitado e faz a reinstalação de novo, tá? Aí eu tenho aqui um programa da Dell, tem alguns programas aqui da Dell. Aí eu tenho Cortana da Microsoft Corporation, que já está até desabilitado. Aí tem aqui o Intel Graphics, né, que é a placa de vídeo, Java Update, né, não vou deixar desabilitado porque eu preciso para poder fazer as programações em Java. E aqui eu tenho um programa aqui, Studio, que é para... eu nem lembro, mas se eu não me engano é edição de imagem, esse Wondersharing. Tá? Então aqui tem todos os programas que inicializam junto com o meu computador. Então o que eu quiser desativar, basta eu clicar em cima, né? E desativar esse cara aí para poder, ó, desabilitar esse aqui também, ó, desabilitado, tá? Aí fechou aqui, tá? Não tem mais nada para fazer, só dá OK. Ele vai carregar ali e pronto. Já salvou as alterações. Quando eu inicializar o meu computador de novo, aqueles 2 programas que eu desabilitei já não vão ser mais carregados juntos, tá? Eu posso, por exemplo, quer ver? Eu vou voltar lá, msconfig, que esse cara aqui deixa o computador extremamente lento, que é o nosso querido, né, nossa plataforma aí, Teams, que deixa o computador extremamente lento. Eu posso, mesmo ele sendo da Microsoft, ele não está associado ao sistema operacional. Eu sei que isso aqui é um software que eu instalei depois, tá? Então eu posso desabilitar. O que vai acontecer com ele? Ele não vai carregar mais automaticamente. Quando eu quiser utilizar o software da Microsoft Teams, eu vou ter que ir lá no ícone e clicar 2 vezes para ele poder carregar todo o software do zero, tá? Ele não vai mais carregar, não vai mais sobrecarregar meu sistema operacional. Beleza? O que mais? Na tela que aparece... aqui ele vem só dizendo aqui o beabá aqui dos negócios, tá? E aqui ele vai citar alguns programas que você pode utilizar para fazer uma limpeza no seu computador, tá? Em geral, é melhor não desligar os programas que você não conhece. Mas os outros, como Adobe, aqui ele está dando alguns modelos aqui de programas que você pode desativar sem problema nenhum, que é o Adobe Update, Google Update, Panda Media Booster, o Spotify, que é aquele programinha de música, né? Podem ser desligados sem problemas. Existem também programas como o CCleaner, que permitem realizar essa mesma seleção. Então, você pode desabilitar pelo CCleaner, e o CCleaner ele também faz aquela verificação, né, de arquivos temporários, ele faz aquela limpeza de... O cache, né? limpeza de cache, cookies, né? Essa Faz limpeza limpeza de cache de cookie,
poderia, por exemplo, fazer pelo prompt de comando ou eu preciso de um software? Tipo, Não, você pode fazer, ou- você pode fazer pelo navegador também, Uhum. tá? Você pode entrar lá no navegador, vai lá em configurações e você faz a limpeza ou então histórico, quer ver? Você vai lá no histórico, dá um Ctrl+H com o navegador aberto, e aí você vem aqui, ó, limpar dados de navegação, tá? Aí aqui você seleciona quanto, ó, vai limpar o histórico de navegação, cookie e outros dados do site, imagens e ficheiros em cache. Então, ó, só em imagens e ficheiros em cache eu tenho 47,2 megas, tá? Isso porque eu de vez em quando eu limpo. Ou você pode clicar aqui e selecionar para ele limpar desde o início. Então, desde quando eu comecei a usar o computador, ele vai pegar e vai limpar. Você clicou aqui, ele vai limpar tudo, Mas tá? qual seria, no caso, a precisão do browser ou desses programas? Limpa 100% ou... Porque sempre fica um resquício, né? Não, se você colocar para limpar desde o início, ele vai limpar a maior parte, né? Isso aqui é limpeza básica. Aí você tem a limpeza avançada, que aí você tem outras coisas aqui, tá vendo? Que não aparecem no básico. Aí você tem as palavras passe, que são as senhas, né? Dados de formulário de preenchimento automático, que são aqueles que aparecem quando você clica no formulário, já aparece lá teu CPF, teu e-mail, são esses dados aqui. Definições de sites, aqueles sites que você entra e aparece lá, e já aparece lá para você as configurações direto, para você não ter que ficar toda vez carregando, você também pode desativar. E aí você tem também aqui, ó, dados de aplicações alojadas. Eu tenho uma aplicação web alojada, né, algum programa que eu baixei aqui com o complemento, algum site, instalei o complemento, então já está aqui, que é provavelmente é o meu site do banco, né, que ele faz aquela instalação do Da do chave, né? validador, para a chave de segurança. Então, se eu tirar, ele não vai, eu vou ter que depois instalar de novo, tá? E aí eu posso selecionar se eu quero apagar isso tudo que eu selecionei na última hora que eu usei, as últimas 24 horas, os últimos 7 dias, as últimas 4 semanas ou desde o início que eu instalei o sistema operacional, tá? Aí aqui, ó, histórico de navegação, 3.366 itens no meu histórico. Histórico de transferência, 740. Cookies e outros dados de site, de 930 sites. Imagens e ficheiros, continua a mesma coisa, 47 megas. Palavras e senhas, eu tenho aqui 47 senhas salvas no meu computador, né? E mais 45 de outros dados salvos. Um endereço, 67 outras sugestões de preenchimento automático. Definição de sites, eu tenho 23 sites pré-definidos no meu histórico aqui. Então, tudo isso aqui vai sobrecarregando. Não sobrecarrega somente a sua o seu navegador. Ele sobrecarrega também o seu computador. Agora, uma dica sempre importante, mesmo que você não venha aqui desinstalar isso tudo aqui, é sempre bom você desinstalar os cookies, tá? Nem que você desative aqui, ó, essas duas opções aqui, deixe só o cookies e outros dados do site e coloca sempre. Por quê? Quando você não limpa os cookies, todas aquelas pesquisas que você faz na internet, aí fez a pesquisa, não limpou o cookie, você vai lá e vai entrar na sua rede social, alguma coisa começa a aparecer, ou no jornal, começa a aparecer um monte de anúncios de propaganda daquilo que você pesquisou. É porque está registrado nos teus cookies, né? E aí esses sites que trabalham com anúncios, né, eles fazem a verificação. Quando você entra na página, eles verificam os cookies que tem instalado no seu computador. Se você tiver em algum momento pesquisado sobre aquele assunto, ele vai aparecer na propaganda para você, né? Então, a nossa querida Google aí coletando informações para
vender para os nossos É o famoso li e concordo, né? Só que ninguém lê. Pois é. Pois é. Tem vários sites que agora, por lei, ele é obrigado a informar que usa cookie, né? Então, agora, a maioria desses sites você abre, ele mostra lá uma notificaçãozinha, você dá OK, mas ele não te dá a opção de dar OK ou não dar OK. Você só consegue terminar de ler tudo se você der OK. E aí você dá OK e ele instala esse cookiezinho lá no teu computador para ficar fazendo propaganda para você, né? Perturbando lá. Mas fazer o quê, né? Para Edson, quem se pergunta como a internet gera receita, né? Pois é, tá aí a dica, né? o Edson, Assim, você mostrou aí uma parte aí que fala sobre as senhas aí, né? Que tem as isso. senhas que estão no seu computador. Isso aí no seu computador também não é, digamos assim, arriscado, meio perigoso? Nesse computador, nesse navegador aqui, não, porque ele fica de forma oculta, né? Agora, se fosse no Mozilla, aí naquele Firefox, ele tem a opção de você exibir as senhas salvas. Tá? Então, quando as senhas estão salvas, você consegue exibir as senhas, né? E aí você precisa... Não é recomendável salvar no Mozilla Firefox as senhas. Mas esse não é o único modo de pegar as senhas também, né, Edson? Dá para... Não, tem outras formas também de você pegar a senha. Mas, assim, de uma forma mais fácil, né? O Mozilla Firefox, ele deixa muito... Qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento vai lá e consegue tirar, né? Catar suas senhas. Fica muito fácil. Tinha até, antigamente, as pessoas utilizavam o Mozilla Firefox para poder catar a senha dos outros, principalmente em Lan House, né? A pessoa ia lá, deixava a senha, deixava habilitado lá para gravar a senha, aí a pessoa ia lá e usava a conta dela lá da, da Lan House para poder acessar algum site, alguma coisa. Aí o Firefox capturava a senha da pessoa, depois você ia lá e clicava lá em exibir senha, salva, aparecia lá a senha da pessoa. E aí depois, quando você via, você tinha a tua conta do Facebook, na época do Orkut, hackeado. E a maioria das vezes era hackeado quando você acessava a Lan House, ou então computador emprestado, computador da escola, da empresa. Aí estava lá salvo, a pessoa ia lá e hackeava e te dava uma sacaneadazinha aí de leve. Beleza? Dúvidas? Nenhuma? Professor, Diga. 3-1 Flamengo. Contra quem? LDU não. Qual é o nome do time? É Libertadores hoje, né? Libertadores hoje. Boa. União La Calera. Mas, ô Arthur, isso não é dúvida, isso é certeza. Ah, Deixa eu só comentar aqui essa imagem que o Vitor Hugo colocou aqui, esse cara aqui é extremamente... O cara que montou essa estrutura aqui, o cara é bom demais, né? Olha só. O servidor aqui, o cara vai e me coloca uma caixa d'água em cima do servidor. Essa imagem aí postaram no grupo de cibersegurança. Aí o rapaz que postou colocou embaixo: se o servidor sofrer um ataque, é só furar a caixa. Deve ter até uma comportazinha aí, qualquer coisa é só puxar a alavanca que a água desce. Esse servidor aí, ô Vitor, esse servidor aí foi instalado na casa do quê? Da sogra? Caramba, que bagunça que tá aqui. Mas eu vou te falar, isso aqui que você está vendo, tem muita empresa que está meio assim na gambiarra do servidor, cara. Isso aqui não é muito...
não é muito incomum de acontecer, não, tá? Não digo da caixa d'água, mas servidores em locais insalubres, impróprios para aquele tipo de equipamento, sem refrigeração adequada. Então, tem uma série de situações que você vê servidor que você não acredita que você está vendo aquilo ali. Você fala, não é possível, cara. Não é possível que eu estou vendo um servidor numa situação dessa. Mas o pior é que existe. Eu já fui numa empresa que o servidor ele ficava num sobradozinho assim mesmo, né, na parte superior. Cara, mas eles usavam aquele espaço que deveria ser só do servidor como depósito de material. Então você tinha cadeira quebrada, mesa quebrada, monitor queimado, gabinete, carcaça de computador lá, um montão. Às vezes, para você chegar até o servidor, você às vezes tinha que sair tirando entulho da frente, coisas da frente, até você chegar no servidor. Aí às vezes parava de funcionar a internet. Aí você tinha que ir lá no servidor olhar. Tu ia lá olhar, sabe o que que era? O rato tinha ruído o fio. Caramba. Porque uma bagunça daquela vai dar rato, né? E aí o servidor, se você olhar aqui, um rack desse aqui de servidor, isso aqui para rato, cara, é um prato cheio, ó. Cheio de lugar para ele fazer ninho, entendeu? Então, rato, barata, formiga, a pessoa tem que ter um zelo, né? Não dá para você colocar um servidor num ambiente desse aqui. Nesse caso aqui está até limpo em volta, mas olha o perigo. A caixa d'água em cima de um Ô, servidor. ô Vitor, essa casa aí que tá esse servidor, é daquele camarada lá que o Arthur mostrou aí, que faz aquele conserto de computador? Ah, é. Esse Deve ser o José. mesmo, hein? Deve ser o Ah, mesmo. você tinha que ter ido lá na aula, sabe? Pô, a gente ia rir muito contigo. Ia ser maneiro. Ah, vamos ver se a gente consegue marcar uma outra aí mais pra frente. Tá bom? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, gente. Pensei que ia Ó, ter uma agora, final de semana. pô, sábado agora é feriado. A escola não vai. Aí no dia 15, no dia 8 e no dia 15 eu vou estar dando aula para a mesma aula que eu dei para vocês. Uma semana eu vou estar dando para uma turma, na outra semana eu vou estar dando aula de é, projeto final. Aí não vou poder, nesses 2 sábados eu não vou poder. Depois, no próximo, no dia 22, se for o caso, eu posso pedir a Vanessa, que eu não vou estar dando aula para vocês, eu posso pedir a Vanessa para perguntar se vocês têm interesse e a gente combina lá para poder marcar. Bom, hein? Beleza? E aí a gente já fez a formatação, já fez configuração do setup, aí ficou faltando a gente instalar aí os drives, né? A solda. Fazer a solda e fazer o teste de continuidade, teste de voltagem, beleza? A gente faz essas paradinhas lá. Beleza. Gente, bom, então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos encerrar. Tranquilo? Então, Tranquilo. De boa. Tranquilo. Tranquilo. boa noite para vocês, um bom descanso.